Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre 8 sofistas, sofistas posteriores. Vamos lá, o que eu quero dizer com isto? Os sofistas, vamos citar 12, nós temos o Protágoras, o Gorgias, o Pródicos e o Hípias. São geralmente considerados, por alguns comentadores, como sofistas anteriores. Há, claro, aqueles comentadores que consideram somente a Protágoras e Gorgias como sofistas anteriores. Com relação aos demais, não há dúvida, os comentadores todos consideram como sofistas posteriores. Refiro-me a Crítias, Ceníades, Trasímaco, Cállicles, Antífon, Polo, Isócrates e Licofron. Serão sobre estes que nós iremos falar hoje. Como nós já falamos em vídeo anterior, introdutório, o movimento sofista ocorre no 5º século a.C. e se trata de um movimento cultural, um movimento intelectual que, dentre outras coisas, pregava o relativismo de tudo, que não haveria uma verdade absoluta, uma verdade única. E esses sofistas são professores itinerantes. Eles vão de cidade em cidade para ensinar quem tem dinheiro para pagar. Ensinavam qualquer coisa, eles dominavam tudo. A gramática, a matemática, filosofia e a retórica, que tinha muita utilidade naquela época, porque no 5º século, Atenas, a cidade-estado grego de Atenas, se tornou hegemônica sobre as demais cidades-estado gregas. E o governante, o Péricles, o general Péricles, instalou um governo democrático, no qual as pessoas se reuniam em praça pública, ágora, e decidiam, por voto da maioria, o que a cidade iria fazer. Quais as decisões seriam tomadas ao nível político. Daí a grande importância da oratória, de saber falar bem. Mas esses sofistas não ficavam só em Atenas. A maioria deles, inclusive, não eram sequer atenienses. Eles eram oriundos de outras cidades-estado gregas. Visitavam Atenas, trabalhavam em Atenas, mas também visitavam outras cidades. Então, vamos começar agora a falar um a um sobre esses 8 sofistas citados. Vamos começar pelo Crítias. Ele nasce em 460 e falece em 403 a.C. E vou falar aqui só uma vez, para não ficar repetindo para todos os demais autores deste vídeo, que estas datas são prováveis. Não significa que ele realmente nasceu no ano de 460 e faleceu no ano de 403. Se acredita que seria mais provável estas datas, mas nós não temos uma informação fidedigna, realmente, com esses pensadores mais antigos, em relação à data de nascimento e à data de morte. E alguns é tão difícil que a gente até se abstém de falar quando foi realmente o ano suposto que teria nascido ou falecido. Beleza, gente? Então, prosseguindo. O Crítias, esse é originário de Atenas, ele nasce na cidade de Atenas. Ele é filósofo, poeta, político, o tio do filósofo Platão, foi discípulo do filósofo Sócrates e também estudou com sofistas que visitavam a cidade de Atenas. E tem um lado negro, um lado ruim na vida dele. Ele pertenceu ao grupo dos 30 tiranos, tá? Que governaram a cidade de Atenas quando esta foi derrotada na Segunda Guerra do Peloponeso e perdeu a hegemonia para a cidade de Esparta. Então o grupo dos 30 tiranos foi escolhido a partir da influência de um general espartano e defendia realmente os interesses de Esparta. E não era pró-democracia, em hipótese alguma. Então eles foram bem cruéis, e o Crítias é considerado um dos mais cruéis desses governantes. E ele é também conhecido por ser um personagem de um livro de Platão, que leva inclusive o seu nome, Crítias.
Ou também é conhecido esse livro por outro título, Atlântida. Sabe a história daquela cidade que afundou no mar? Mas ela vem lá do Platão. Quem fala isso é o nosso amigo Platão no IV século a.C., conversando com quem? Com Critias, que narra a história de Atlântida. O Critias, ele é ateísta. Ele não acredita na existência de Deus ou de deuses. Isso é balela. Não existem os deuses. A religião, segundo Critias, é somente uma convenção social, mais nada. É um acordo da sociedade. Mas tem um objetivo. Tá? Esse objetivo é dar poder de algumas pessoas sobre outras pessoas. Aquelas que acreditam naquela religião, elas se tornam submissas a um determinado grupo de pessoas. Então ela tem um objetivo, que é dar poder de algumas pessoas para ser exercido sobre outras pessoas. E esse poder ocorre você criando um ser ou vários seres capazes de recompensar ou mesmo de punir qualquer tipo de comportamento. Então eu não me fico mais preso à lei escrita, porque veja, eu posso desafiar a lei da cidade. Quando ninguém está vendo, eu posso roubar, eu posso fazer um monte de coisas que a lei não permite. Mas os deuses estão vendo. Então, se os deuses estão vendo, eu vou ser punido. E se eu tenho um comportamento bom, mesmo que eu não seja recompensado pela sociedade, pela cidade, eu vou ser recompensado pelos deuses. Então, esta criatura, que segundo Critias não existe, ela é criada simplesmente para, visando essa ideia fictícia de proporcionar recompensas ou punições pelos comportamentos, direcionar o comportamento das pessoas numa dada direção. E qual é essa direção? É a direção dos interesses daquelas pessoas que criaram a religião, que criaram os deuses. Então eu vou fazer com que as pessoas se comportem como eu quero que elas se comportem. Aqueles que criaram, que inventaram a religião, que inventaram os deuses, tá, obtêm desta forma um comportamento padronizado das pessoas, com medo dos deuses ou querendo obter certas recompensas dos mesmos. A religião, então, para o Critias, é algo que foi inventado para atender interesses políticos e exercer poder e controle sobre as pessoas. Beleza, gente? Você vai encontrar hoje, aqui mesmo no nosso país, no Brasil, pessoas que vão dizer que isso é mais pura verdade, que vão defender essa tese. Tá? E especialmente em determinados grupos políticos que eu não vou citar aqui. Então, não há deuses, segundo Critias, ou qualquer plano universal divino. Isso não existe. Só a força de alguns controlando a fraqueza de outros. E a religião, seja ela qual for, inclusive se você tem religião, a sua, tá? Ela é um instrumento de controle. Não passa disso por Critias. A religião é um instrumento de controle e muito eficiente. O Critias, ele é considerado um sofista, mas veja, ele nunca atuou como professor, jamais. E também nunca exerceu a atividade de ensino remunerado, característica dos sofistas. Aí você vai me dizer, então por que eu vou considerar ele um sofista? Calma, a tradição considera ele um sofista. Isso por causa dos relatos contidos no livro Vida dos Sofistas, de Filóstrato, e também no livro Protágoras, escrito pelo filósofo Platão. Então, Filóstrato com Vida dos Sofistas e Platão com Protágoras falam que ele é um sofista, então a tradição passou a entender o Critias como sendo um sofista. Passemos para o segundo. Vamos falar agora sobre Xeníades. A sua data de nascimento e também a sua data de morte é tão incerta que geralmente os comentadores não citam quando ele nasceu ou quando ele morreu. Tá? Nós realmente não sabemos. Aliás, pouca coisa se sabe sobre esses pensadores mais antigos. Não?
Ele é nativo da cidade de Corinto, e a cidade grega. E alguns comentadores entendem que ele não seria um sofista, que ele seria um cético. Mas aqui nós vamos entendê-lo como um sofista. Ele tem, dentro do seu pensamento, a opinião, ou melhor, ele pensa que toda opinião humana é falsa. O entendimento dele é este: toda e qualquer opinião humana é falsa. Nada, absolutamente nada, há de realmente verdadeiro. E olha, pouquíssimas informações nós possuímos sobre este pensador, o Xeníades. E as poucas informações que nós possuímos são baseadas numa única fonte, que é o Sexto Empírico. Partir para o terceiro. O Trasímaco nasceu em 459 e falece em 400 a.C. Ele nasce na Calcedônia, na Turquia, hoje Turquia, né? Personagem do livro 1, A República. Há um diálogo com Sócrates, do qual o Trasímaco participa. Ele entende o seguinte, vamos lá. A justiça, segundo Trasímaco, é fazer o que é do interesse do mais forte. Isso é justiça para ele. Você faz o que é do interesse do mais forte. É uma sujeição, ele sujeita a lei, ao governante. O que o governante determina como sendo a lei é justo. Toda lei criada pelo governante é justa. O Sócrates, nesse diálogo, vai discordar dele totalmente. Ele vai falar no absoluto da lei, que você pode ter uma lei justa e uma lei injusta. Mas lembre-se, os sofistas são relativistas. Então, ele entende que, já que tudo é relativo, a lei é justa se ela é criada pelo governante. Seja qual for a lei, se o governante o criou, ela é justa. Por quê? O governante é quem tem poder. E ele entende que a justiça é fazer o que é do interesse do mais forte. Simples assim. Cállicles. Também é outro que nós não sabemos qual seria a data mais provável para o seu nascimento ou para a sua morte. E também é personagem de outro livro de Platão, o Gorgias. Ele existiu? Até isso há dúvidas. Há comentadores que questionam se o Cállicles realmente existiu ou se não passou de um personagem de um livro de Platão. Mas lembre-se que vários personagens dos livros de Platão realmente existiram. O Platão ele trabalha com pessoas reais. Agora, o problema é que no caso deste pensador, o Cállicles, não há outros documentos onde ele seja citado. Só nesta obra, Gorgias. Bem, ele entende que é natural e justo que os fortes dominem os fracos. Aí, pior ainda, ele há de entender que a resistência dos fracos é injusta. Aí você vai me dizer, mas como é que os fracos vão resistir aos mais fortes? Pensa aí. Pelas leis. Leis para limitar o poder dos fortes. Então, ele vai considerar que é injusto você criar leis que limitem o poder dos fortes. Porque a justiça está justamente nos fracos obedecendo os fortes. As leis, as instituições, a moral foram criadas com um objetivo, e sem a participação de deuses ou de divindade. E esse objetivo é atender aos interesses de determinados grupos, de determinadas pessoas. Ou seja, não existe uma lei, uma moral absoluta. Foi uma criação visando atender interesses pessoais de um determinado grupo. Ele entende, olha só que coisa bacana, agora eu vou virar sua cabeça ao contrário. A democracia, sabe a democracia? O governo do povo? Pois bem, ele entende que a democracia é a tirania de muitos sobre o indivíduo excepcional. Gostou? Vou até repetir. A tirania é a democracia é a tirania de muitos sobre o indivíduo excepcional. E as pessoas deveriam ser governadas pelos indivíduos fortes. Bacana, não? Vamos ao
ao quinto, o Antífon. Nasceria em 480 e falece em 411 a.C. O Antífon, ele atuou como orador e escrevia discursos. As pessoas queriam falar no agro, na praça pública, defender as suas ideias, mas não sabiam como se expressar. Então, o Antífon fazia uma coisa que até hoje existe. Ele escrevia o discurso. Tem muito político que chega na televisão para falar, mas o discurso está feito. Ou ele está lendo ou memorizou, mas alguém escreveu para ele. Não saiu da boca dele, tá? Não saiu do pensamento dele. E o Antífon fazia isso já lá no 5º século a.C. Ele escrevia o discurso para os políticos e recebia por isso, claro. E ele tem um destaque formidável na matemática. Ele se desenvolveu bastante algumas questões da matemática e, claro, está destaque também na política. E o seu pensamento sofre uma influência muito grande do atomismo. Lembra? Pré-socráticos, Demócrito, Leucipo, temos vídeos sobre eles aqui no canal. Então ele sofre influência do atomismo. Não vou explicar aqui o atomismo, porque você pode mais tarde ver os vídeos do Demócrito e do Leucipo aqui neste canal. Então ele defende a igualdade entre todos os gregos e os não gregos também, né? Ele defende a igualdade entre as pessoas que são livres e os que são escravos. E aí vai uma questão interessante. Pode, segundo os comentadores, isso é uma discussão, pode haver mais de um pensador exatamente com o mesmo nome. Pode haver mais de um Antífon. Pode haver o orador e pode haver esse defensor da democracia, esse defensor da igualdade. Porque há outros relatos do Antífon em que ele não é tão defensor da igualdade assim. Mas como são fragmentos, talvez sejam ditos pela mesma pessoa, que a gente não sabe o contexto, não, onde é que isso está. Mas há aqueles que dizem, não, deve haver 2 Antífon, pelo menos 2, alguns falam até em 3, tá? Com o mesmo nome. Um defendendo a igualdade entre todos os gregos e não gregos, tá? Escravos, não escravos, tá? E o outro, entendeu, mais aristocrático. Fica a dúvida, não há uma certeza. Bem, o sexto, tá? O Polo. Também, nascimento e morte, não tem como chutar, nós não temos ideia realmente de quando ele nasce ou morre. O seu mestre é Gorgias, e também é um personagem do livro de Platão, Gorgias. O Polo, ele diz que a retórica proporciona poder. E no diálogo que ele tem com Sócrates, nesse livro, o Gorgias, ele admite perante Sócrates que cometer injustiça, qualquer tipo de injustiça, é algo mal, tá? E que a pessoa que comete esta injustiça, seja ela qual for, deve preferir ser castigada a fugir e sair ileso, tá? Você vê, o Sócrates, ele vai, depois nós vamos fazer alguns vídeos sobre ele vai levando o seu interlocutor aos pouquinhos e vai fazendo com que o seu interlocutor acabe mudando os seus pontos de vista, tá? A ponto desse pensador, Polo, admitir ser preferível você ser castigado pela injustiça que você cometa. Mas, antes dessa admissão, tá, ele deixa claro que no seu pensamento, ele entende que a retórica há de proporcionar poder para aquele que domina a retórica, para aquele que domina a arte do discurso, aquele que sabe convencer os outros. Vamos então ao sétimo. Isócrates. Nasceria em 436 e teria o seu falecimento na data de 338 a.C. Orador, retórico, tá? Famoso pela arte do discurso, tá? Atuou em Atenas e foi conhecido à sua época e até hoje como o pai da oratória, de tão bons que eram os seus discursos e o seu ensinamento sobre retórica. Então, o Isócrates é o pai da oratória. E ele chegou, a tradição diz que ele implanta no currículo escolar da cidade de Atenas a retórica.
Você veja a influência que ele teve. E a sua escola, ele fundou uma escola para ensinar retórica em Atenas. A sua escola rivaliza com a de Platão. Então, grandes oradores saíram de dentro da escola do Isócrates. O oitavo, o Licofron. Também, data de nascimento e morte é uma incógnita para nós. Ele é discípulo de Gorgias e dele mesmo nós só temos seis pequenos fragmentos que estão dentro da obra de Aristóteles. Foi o que restou. Uma pena, não, gente? Tanto material que a gente poderia ter não fosse destruído no passar dos tempos, não? Incêndios, muitos propositais. Muitas vezes esses livros foram jogados na fogueira para serem queimados, não? Então nós não temos material sobre esses pensadores mais antigos. Tudo foi destruído, perdido. Mas no caso do Licofron, restou 6 fragmentos dentro da obra do Aristóteles. E baseado nesses fragmentos, nós podemos dizer o seguinte: a lei é uma convenção social, é um acordo, é algo artificial, um acordo na sociedade, uma convenção. Tá? Ela não tem a presença de Deus, divindade, ou um caráter absoluto, não. É uma mera convenção social. Mas ela tem um objetivo. Segundo o Licofron, o objetivo da lei é garantir os direitos mútuos. Garantir o meu direito, mas garantir o seu direito também. A lei deve proporcionar que todos tenham o mesmo direito. Então a lei é um meio para atingir um determinado fim dentro da sociedade, um fim social, vinculado à justiça, claro está. E aqui nós temos o que? Uma antecipação do que, lá no 5º século a.C., nós temos uma antecipação do que vai ser mais tarde o contratualismo. Nós temos vídeos aqui no canal, você pode pegar o Rousseau dentro do Iluminismo, a playlist Iluminismo, ou se você for na playlist Empirismo, você vai pegar o Thomas Hobbes ou o John Locke, tá? Os três falando do contrato social, o contratualismo. E o Licofron aqui está antecipando essa história lá embaixo. 5º, 4º século a.C., ele está antecipando o contrato social. E aí há também de falar em quê? Na igualdade. É outra tese importantíssima desse pensador. Igualdade entre nobres e plebeus. O nascimento, você nasceu nobre, você nasceu plebeu, isso não justifica. Você enquanto humano, você é igual. Pela natureza, você é igual. Então veja, o fato de por nascimento, você nascer numa família nobre ou numa família plebeia, tá? É pura convenção social, é algo artificial, não pertence à natureza. E a liberdade ou escravidão também é algo artificial, é convenção social, válido numa sociedade, mas não seria válido em outro tempo histórico. E ele defende o quê? Não é para ter liberdade e escravidão, é para todos serem iguais. Não há diferença por natureza, as diferenças são por cultura, são pela sociedade. Então, deste autor, fica essas duas coisas importantíssimas no Licofron, que é a igualdade de todos, tá? Que pela natureza nós somos todos iguais. O que nos faz diferença é a sociedade, a cultura na qual nós vivemos. E a lei, que ele defende a lei, tá? Enquanto convenção social, enquanto uma coisa artificial, sim, mas que tem um objetivo, que não é me prejudicar, é sim garantir os meus direitos. E os seus direitos também, garantir o direito de todos. Tá? E a lei é um meio para atingir, então, um fim social que é viver bem em sociedade. Então, gente, assim, vamos acrescentar mais uma coisa sobre o Licofron. Que todas as leis são convenções, beleza? Tá? Que não há diferença de nascença, ok? Que as diferenças são artificiais e que ele afirma a igualdade de todos os humanos. Tá bom assim? Então, gente, se você gostou, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Legal? Olha, muito obrigado pela presença
e até mais!